Vida longa e próspera comunidade escolar. Mais uma vez gravando sobre o universo Marvel compartilhado. Esta é a nossa quinta gravação, né? Sem contar a gravação do Capitão Marvel, porque nós tivemos sobre a primeira fase, sobre a segunda fase, a terceira dividida em duas partes, essa é a quinta e teve mais do Capitão Marvel, correto? Uhum. Então, vocês já me conhecem, o meu nome é Felipe Fraga e emocionante mesmo seria ver o Chaves empunhando a marreta biônica. Eu sou o professor Nicásio e o movimento Vingadores matou o Thanos produtor rural. Eu sou o professor Rodrigo e sem spoilers, o Ultimato é muito F pontinhos. Mas vai ter spoiler depois, cara. Daqui a pouco tem spoiler. E eu sou o Hidalgo e acabei a primeira temporada do Game of Thrones. E já tomou spoiler, né? Já tomei spoiler, já. Já tem gente que morreu já lá que tava. Não espere muito pra assistir que o spoiler pega, né? Mas é bom, eu indico. Bom, hoje então, após assistir o filme, nós estamos na escola André Leão Poente, né? Todos sabem. Após um dia em que não teve aula, porque nós tivemos uma paralisação, né? Paralisação, então, chamada pelo CEPER Sindicato, né? E como muitos professores e alunos ligam para a escola, mandam um WhatsApp perguntando os motivos da paralisação, e como esse episódio tem um potencial para ser bastante ouvido pela comunidade como um todo, eu queria aproveitar para fazer uma parte aqui nesse início para falar um pouquinho sobre essa paralisação. Por que os professores paralisam? Será que é porque eles não gostam de trabalhar, eles são vagabundos, né? Então eu queria colocar que geralmente não é essa a intenção, né? Bem, não sei se todos sabem, né, mas os professores do estado do Rio Grande do Sul, eles recebem os seus salários atrasados, né? Existe um calendário de pagamento pela Constituição Estadual. A gente teria que receber até o último dia útil do mês, né? Que seria 30 ou 31, depende do mês. Mas o que acontece? No dia 30 ou 31 estão recebendo só as pessoas que ganham R$ 1.100, né? O que é uma minoria dentro do quadro do estado. E as que ganham mais do que isso vão receber salário pelo dia 10, pelo dia 12. E o que acontece? Para a gente poder receber o nosso salário em dia, a gente tem que pagar uma taxa. Então, pense bem, para poder receber o salário, a gente tem que ir no Banrisul e pagar uma taxa, que depende muito de quanto cada um recebe, né? Mas é no mínimo, geralmente, R$20, R$30, R$40, depende do que cada um recebe, né? Fora isso, existe um problema muito grande agora acontecendo no estado, já histórico, de que a gente não tem merendeira em alguns turnos, a gente não tem faxineiros, né? Principalmente, a gente não tem segurança nas escolas já há muitos anos, né? São poucas as escolas ou quase nenhuma que tem segurança. As que tem, muitas vezes tem que ser pagadas pelos próprios pais, né? Poucas escolas ainda têm policiais cedidos. A nossa escola que tinha um policial cedido à noite em 2012, o policial que fazia a segurança, que foi baleado dentro da escola, acho que a comunidade deve lembrar disso, né? O nosso 13º também, para a gente poder receber, a gente também teve que pagar uma taxa para poder receber ele em dia, se não recebe parcelado em 12 vezes. E o que eu acho ainda o pior de tudo é que os professores que são contratados ultimamente, já desde o ano passado, eles são contratados e demitidos no último dia letivo de dezembro, sem a promessa de serem recontratados no outro dia. Então imaginem vocês são contratados para um emprego que vocês estudaram muito, que vocês se qualificaram, então vocês ficam um tempo, vocês levam de 4 a 5 meses para receber, isso vem tudo no montante que vai acabar passando de 5 mil. O imposto de renda, né, o leão do estado come uma boa parte, que se você não declarar, se esquecer de declarar, você não recebe de volta. E você é demitido todo final de ano e não recebe nada em janeiro, nem em fevereiro, e acaba não recebendo férias, né? Então é por causa desse tipo de coisa que professores fazem paralisação. Fora o fato de que desde 2014, né, desde quando começou lá o governo do estado de 2014, nós não temos nenhuma reposição salarial. Então, nós recebemos o mesmo salário, sendo que a inflação aumentou muito desde lá, né? Já são aí quase 5 anos. E se a gente for ver a inflação da gasolina, por exemplo, né, para a gente colocar gasolina nos carros, ou mesmo para quem usa o transporte público, né, o trem, por exemplo, foi 98% de aumento, né? Foi um aumento muito grande, né? Então tem professores que saem muito mais em conta vir de carro do que andar de trem, né?
Então, são esses, entre outros motivos, em que nós estamos fazendo esse tipo de paralisação ultimamente. Não sei se os meninos querem colocar alguma coisa, já vamos para a pauta. Eu gostaria de fazer uma colocação. Isso acontece no estado que é o quarto estado mais rico do Brasil, é o que tem o quarto maior PIB, mas que paga o segundo pior salário do país por seus educadores, né? E lembrando que a proporção de educadores na folha salarial do estado é de cerca de 60%, mas o valor pago, em relação ao valor pago, é de menos de 30%. Né? Então há uma desproporção muito evidente aí e que tem que ser levado em consideração. É um dos motivos, entre os vários motivos que a gente tem para paralisar hoje, esses são apenas alguns deles, né? E o que a gente está pedindo não é reajuste, a gente está pedindo reposição, que é a perda salarial que nós tivemos em relação à inflação, que fica bem clara essa questão. Perda do poder de compra, né? É direito que nós estamos pedindo, não negociando um reajuste. E na verdade, se existe uma inflação dentro da arrecadação do governo, quer dizer que eles estão arrecadando mais, né? Então, teoricamente, eles poderiam repassar esse dinheiro da inflação, onde eles arrecadam mais impostos sobre ele, por funcionalismo, né? Nós sabemos da crise do Estado e tudo, né? Mas só para a comunidade entender um pouco por que a gente faz esse tipo de paralisação, né? Não é porque o professor é vagabundo, nada disso, às vezes, apesar de que a gente é xingado na rua quando a gente está fazendo alguns atos, né? E devem estar pensando assim, mas os caras não iam falar sobre Vingadores Ultimato, começar com esse papo chato. A gente está aproveitando, né, já que a gente está gravando no dia onde acontece essa paralisação, e a nossa forma de protesto, ela resolveu ser mais criativa, que é gravando um podcast sobre algo que vocês gostam, mas introduzindo com esse motivo, né? Então estamos aqui reunidos mais uma vez o Quarteto Fantástico da escola, como eu coloco, que é bem difícil de reunir, né? Geralmente não tem um de nós, ou fica só 3, algumas vezes só 2, a gente acaba nem gravando, né? No último programa que a gente fez sobre a segunda parte da terceira fase da Marvel, a gente obrigou um professor a participar, né? Então escutem lá o Ronaldo, ele nem sabia que ia participar, a gente enganou ele, disse que ia gravar sobre música e obrigou ele a participar do dia, né? Então confiram lá o último episódio dessa recapitulação, né? E nós agora vamos para Vingadores Ultimato, onde o Quarteto Fantástico de Professores da Escola vai falar, e nós convidaremos durante a semana alunos e alunas que quiserem gravar também sobre Vingadores Ultimato, onde a gente vai estar só dando uma ajuda, mas eles é que vão falar. Então, todos os alunos que quiserem participar, é só mandar mensagem para as redes sociais da escola, ou para mim, o diretor Felipe, que a gente organiza aí um dia e um horário para poder gravar, né? Tu nos chamando de Quarteto Fantástico, quando o pessoal vê o filme do Quarteto Fantástico, vai pegar mal pra gente. Vai pegar mal pra gente. Eles vão começar a comparar assim, quem isso é, quem é aquele, né? O Nicásio, que é o mais alto, é o Kate Richards. Né? Aí sobrou pra mim, um aqui é o Tocha Humano, o outro tem que ser a, como é que é? Sue Storm, né? Mulher Invisível, né? É a Mulher Invisível, né? Tá. A gente tira no palitinho daí, Rodrigo, pra ver quem é quem nesse caso. Tá bom. Então, indo pra pauta, Vingadores Ultimato, ou Avengers Endgame, né, que é o nome original em inglês. Esse filme que eu acho que agradou todo mundo aqui, né, às vezes a gente tem um na mesa que não gostou muito do filme, alguma coisa assim, eu acho que esse todo mundo gostou, e ele já começa de um jeito atípico, né, diferente dos demais filmes da Marvel, que é direto numa cena, né, ele ainda não tem os créditos e vai direto pra uma cena com o Gavião Arqueiro, né. Parece uma cena pós-créditos, antes dos créditos. O pessoal discutiu muito que não tem cena pós-créditos, mas eu não vi ninguém dizendo que tem uma cena pré-créditos, né? Que até foi o Nicásio que fez essa colocação antes em off, quando a gente tava falando, eu também não tinha me dado conta dela, realmente. Ele inovou colocando uma cena pré-créditos, já que não tinha pós-créditos, né? E os créditos do início dessa cena também, ele também é um pouco diferente, porque ele não tem aquele tema que foi feito pela Marvel, não sei se desde o primeiro filme, mas eu acho que desde o primeiro Vingadores eles já usavam aquele tema bem específico dos Vingadores mesmo, né? No filme que veio depois do primeiro dos Vingadores, eles sempre usaram a mesma abertura, né? E agora, quando fez 10 anos também, eles colocam direto. E esse tem uma música bem melancólica, assim, né? E mesmo na cena pré-créditos ali, que é com o Gavião Arqueiro, né? Depois, isso faz com que ele se torne, se eu não me engano, nos quadrinhos, um personagem que é conhecido como Ronin, né? Que é ele vai pro Japão lá, então ele vira uma espécie de mercenário, né?
onde ele usa lá bastante espada, ele vira um espadachim. Um caçador de recompensa, ele vai matar bandido. Isso, mas eu acho que essa fase Ronin é exatamente porque é a fase dos quadrinhos que se passa no Japão, né? Por isso que eles usam esse termo de Ronin aí, porque ele tem aquele conflito ali com a máfia japonesa, né? Que é a Yakuza, né? Se eu não me engano, né? O que acontece com o Wolverine também em alguns momentos, só não lembro se o Wolverine é chamado de Ronin, eu acho que não. Do Gavião Arqueiro que acaba se tornando o Ronin, né? É que Ronin são samurais que decaíram, né? Daí como ele usa a espada ali, daí talvez seja por isso. E já mostra um pouquinho de diferença no tom desse filme, porque é bem violento, né? A forma como ele mata lá, como espadachim. Cara, quando eu vi a cena, eu pensei que eles estavam gravando um filme. Era um filme dentro do filme. Depois você vai chegar a Viúva Negra, daí um magrão vai gritar lá do fundo, corta, e daí ela vai conversar, mano, é o seguinte, tu tá empregado, tudo de boa aí, mas vamos lá que a gente precisa salvar o mundo. Mas eu pensei que fosse um filme, tava com jeito de filme, mas a interpretação do japonês ele tava ótima. Bom, logo depois, durante os créditos, toca uma música que eu não lembro exatamente qual é o grupo que toca a música. Eu conheço, mas não sei identificar qual é a banda ou qual é o cantor que canta a música dos créditos. E logo depois a gente tem a mais completa a cena do Tony no espaço, né? Que já aparecia no trailer lá, que é o oxigênio da... Como é que é o nome da nave do Guardiões da Galáxia? Eu lembro. Tá terminando o oxigênio da nave e já mostra algumas cenas a mais, né? Tipo, ele jogando futebol americano de mesa. Com a Nébula, né? Com os papeizinhos lá. Já mostrando uma outra faceta da Nébula, porque ela tá sempre muito séria, né? E mesmo ali ela tá muito séria, ele pergunta se ela gostou e ela fala num tom muito sério também. E é uma né? das poucas cenas do trailer que está realmente no filme, né? Eles deram uma enganada na gente com os trailers, né? Nem todas as cenas dos trailers estão no filme. Mas a gente pensava vendo o trailer que de repente pra eles irem lá resgatar o Homem de Ferro, de repente ia levar um tempo do filme, né? Isso até eu vi o pessoal de um canal falando, que eu acho que é do Pipoca e Nanquim, não sei se você já assistiu esse canal no YouTube. Não, ainda não. Porque esse canal é especializado em histórias em quadrinhos, assim, um canal de bastante qualidade. Eu assisto bastante quando é sobre quadrinhos, eu gosto de ver. E eles inclusive estão publicando quadrinhos aqui no Brasil, principalmente quadrinhos que já foram publicados nos anos 80, 90, que deixaram de ser publicados, eles publicam pela Amazon agora, né? Eles têm uma parceria pela Amazon. E eles sempre fazem críticas de filmes, assim, e de quadrinhos também, que são bem completas, né? E daí eles colocam que isso é legal, né? Que o filme ele se resolve bem rápido algumas questões que a gente já sabe. A gente já sabe que o Homem de Ferro vai ser resgatado, então não precisa ficar enrolando com aquilo ali, né? Porque a gente já sabe que ele aparece depois com os Vingadores e isso foi bem bacana, né? Vamos lá, a Capitã Marvel que salvou ele, né? Então ela vai lá, pega a nave, já leva pra Terra lá. E é interessante o que eles fazem visualmente com o Homem de Ferro ali, né? Porque ele tá com um aspecto corporal. Tá esquálido, né? Bem esquálido. Tá magrão pra caramba, assim, aparecendo as pontinhas assim dos ossos aqui em cima do ombro. E ali fizeram uma maquiagem digital que funciona bem, assim, né? Pra fazer ele daquela forma ali, né? Com o corpo bem... Pescoço fino, assim. Isso. Depois, então, eles se reúnem, ali já tem um estresse dele com o Capitão América, né? Que ainda não tá aquele conflito do Guerra Civil, ainda não foi resolvido, né? Ou, inclusive o Tony fala, né, que ele tinha um plano pra defender a Terra e eles tal. Não se viram apoiaram desde a ele. Guerra Civil, né? Não chegaram a se ver, porque no Vingadores Guerra Infinita os dois não chegam a se encontrar. Eles não interagem, né? O Tony Stark, no início do filme, ele vai parar no espaço. Porque no Guerra Infinita, quando ele vai pro espaço, aí o Capitão América não sai da Terra, né? Ele fica o tempo todo na Terra, né? Ele vai pra Wakanda. O Capitão América tá na gangue do América lá, barbudo, assim, revolucionário. Na gangue do Pantera Negra, né? Isso. Bom, mas mesmo assim eles se unem, agora eles têm a Capitã Marvel, né? E vão lá para o plano de previdência privada do Thanos lá, né? Isso. Ele vai para aquele planeta bucólico lá, né? Um planeta meio rural lá que ele tá, né? O Thanos tinha virado tipo um camponês medieval, né, cara? Todo fudido, cheio de doenças, assim. Carregando balde, arrancando fruta do negócio. Isso. Todo ferrado. Foi ruim essa aposentadoria do Thanos. Pegando aquele pepino gigante lá, né? Que ele pega lá. É uma mamona. É tipo uma mamona, realmente é uma mamona gigante lá que tem e tal. E daí ele já é atacado pela Capitã Marvel, né? A Capitã Marvel já dá um pescoção nele lá e já faz com que ele não consiga pegar a manopla, né? Apesar de que o Rocket mexe na manopla e descobre que o Thanos já usou ela e tá todo ferrado, né? O braço dele tá... Tudo errado. Tudo errado. O coitado apanhou ali e não podia nem se defender. É verdade.
E aí o Thor corta o braço dele já direto também, né? Que o que já começa a ser bem violento, assim, é bem diferente dos outros filmes, né? Exato. E dessa vez o Thor acerta na cabeça, né? Porque Acerta na tu vê que cabeça ela- e faz todo mundo que tá no cinema pensar que é um curta. que é um curto. E essa já é uma mudança de estrutura dos filmes também, né? Porque dificilmente acontece se a gente já espera, o filme, o conflito todo vai ser eles enfrentando o Thanos, assim, e já no início do filme eles já matam o Thanos e a gente já fica, o que vai acontecer a partir disso, né? Pra mim, pelo menos, foi bem surpreendente, porque os trailers não, em nenhum momento entregavam indicavam esse isso. tipo de coisa, né? Exato. As análises que eu via de canais como o Omelete, até do Pipoca em Nanquim, entre outros, eles nunca cogitaram isso, né? Que o Thanos já morresse no início, já que acontecesse esse tipo de coisa, assim, né? E ver ali o quão o Thor tava, digamos que, revoltado com que ele não tivesse matado o Thanos, já acertado na cabeça já lá no Guerra Infinita, né? É que lá a história era outra, né? Daí então, depois já se passam 5 anos, né? Sim. Desses 5 anos aí, mostra que o mundo tá numa depressão total, né? O capitão tá sempre de bem com a vida, tentando ver o lado positivo da coisa. Ele faz um grupo de autoajuda, né? Isso. Bem coisa de militar. Inclusive, né? nesse grupo tem personagem interpretado pelos irmãos Russo, né? Ah, Um deles sim, é um dos verdade, irmãos Russo ali. E se eu não me engano também o outro do grupo ele é um dos roteiristas, eu acho. Eu sei que, eu acho que ele é um dos É uma cena que roteiristas também. premiou a equipe de produção, né? Que participou de todo o legado do negócio. Porque são quase 11 anos de filme e esse é o 21º, 22º filme já, né? Aparece também a Viúva Negra, né? A Viúva Negra mais ou menos assumiu, digamos, o lugar do Nick Fury ali, né? A depressiva, cabelo desgrenhado, Total. sem maquiagem. Exato. O cabelo dela tá meio vermelho, umas partes meio loiras. Ela assim, não tá meio- indo no salão, assim, né? Isso. Tá indo no samba. Tá chorando, né? Toda Se botar chorosa. maquiagem, vira um panda. As conversas. Já, ela faz uma referência ali também, falando que tem um maremoto lá, não, que provavelmente é uma referência a um outro personagem que deve Que é o vir na Namor, próxima né? fase. Que estão é o especulando que ele seja o vilão do próximo filme do Pantera Negra. Ah, Porque o Namor ele aparece como vilão e como herói em diversas fases de forma diferente, né? No Capitão América, quando o Caveira Vermelha ele é herói, e daí depois ele aparece como vilão de outros heróis, então ele transita bastante. Não sei o que esperar disso daí. O que seria eu acho que seria um bom argumento para um próximo filme do Pantera Negra, porque tanto o Wakanda e a do Namor é Atlantis, né? É Atlantis. Ou é do Aquaman, como é que é o nome da... O Aquaman é Atlântida. É Atlântida. E Atlantis é o do... A do Aquaman é a derivada lá da cidade que afundou, lá do Isso, lado. exato. Mas as duas é Atlântida, a mesma coisa? Acho que uma é chamada de... A da Marvel é chamada de Atlantis. Bom, é uns caras debaixo d'água lá, né? Mas eu acho que seria legal É o pessoal embate com guerra. de Wakanda com o Namor, apesar de que eu conheço menos ainda do Namor do que eu conhecia do Eu conheço Pantera muito Negra, pouco né? também, só leituras que eu fiz de blog mesmo. Eu só sei que ele vive numa cidade submersa que também é muito tecnológica, né? Nós temos então o Homem-Formiga, a gente esperava que também ia demorar esse lance dele sair lá do universo quântico, mundo quântico, né? E eles também resolvem bem rápido, né? Não, um ratinho que pisou ali no painel de controle da máquina que ele usa pra ir pro mundo e aí ele Será já que o sai. pessoal que botou a vanzinha no galpão não pensou em apertar a porra do botão, cara? Pois é, né? Apertar os botões. Vamos! Tá ali o botão, cara. Tu viu o botão? Não, vamos apertar, né? O que acontece? Vamos ligar pra ver como é que funciona o É. negócio, né? Então quando o Homem-Formiga volta, ele se dá conta que pra ele passou bem menos tempo. 5 horas. Ficou No 5 que horas pros lá outros dentro. passou 5 anos. E 5 horas pra 5 anos, então ele já se liga que tem uma, digamos, anomalia temporal quando ele entra lá, né? E eles já começam a falar em viagem do tempo e vão contar lá pro Tony Stark, então, né? Que não No início ele não curte a ideia, né? curte a ideia, Rejeita. tá vivendo a vida de pai de família lá, né? Exato. E ele teme que qualquer viagem no tempo provoque mudanças que o separem da família dele, né? Façam com que ele não tenha mais a família. Ele teme pela vida da esposa e da Pepper Potts e da filha, cujo nome eu não lembro agora. E Morgan.
Morgan. E se a gente não avisou lá no início que vai ter spoiler pra caramba, você já deve ter descoberto enquanto a gente tá falando. Bom, já faz uns 10 minutos que a gente entrou na zona de spoiler. Se vocês quiserem parar de ouvir o A gente episódio tá contando agora, o filme inteiro. vocês podem parar. Então, se vocês não se deram conta, né, é hora de sair, né, porque a gente tá terminando o primeiro arco, né. Spoilers. Os próximos vêm algumas surpresas aí que vão estragar a experiência de vocês assistindo o filme. Então, de preferência, a não ser que vocês não se importem nem um pouco com spoiler, que vocês sejam seres muito elevados, assim, que não se importem, parem por aqui, assistam o filme e depois voltem, né. Já passou uma semana, a culpa é de vocês, cara. Não. Todo mundo já viu o filme, né? Você já arrecadou 1.300 milhões. 1.300. Torre. Nas experiências com viagem no tempo, então, ali... não, antes disso, na verdade, já aparece o Hulk, que é O Hulk Popstar, né, cara? Super inteligente, vestindo roupas. Professor Hulk lá tirando Professor fotos. Hulk tirando foto na lanchonete com a criançada. que é o corpo do Hulk com a inteligência do Bruce Banner, né? E isso que mostra que o fim do mundo dá certo pra algumas pessoas, né? Exato. E vocês gostaram dessa versão do Hulk aí que cada um achou? Me incomodou, cara. Não tem como. O Hulk é Hulk, não, aquilo não é Hulk. Me incomodou. Mas Achei que o esquema da transformação era muito melhor, assim, pra aquilo ali. É que eu olhei o Bruce Banner bombado e verde, no máximo. Não é Hulk. Quando eu vi no início eu até achei ele mais... Parecia que tinha... Esteticamente o corpo dele parecia mais fraco, assim. Menor, né? Parecia menor. Totalmente. E eu achei... Parece um intervalo entre a transformação, um meio de transformação ali. E eu achei que em algum momento do filme ele ia se soltar mais, ia ficar irritado e ia fazer com que ficasse aquele Hulk incontrolável de novo, assim. Inclusive eu achei que ia ter alguma revanche dele com Thanos, porque ele tomou um pau federal, né? Foi, né? No Guerra Infinita, assim. E no início me causou um estranhamento, assim, mas depois eu fui me acostumando e fui gostando. E depois gerou uma das versão, melhores assim. cenas, as duas das melhores cenas do filme que a gente vai falar mais pra frente, né? Sim. E essa versão do Hulk nos quadrinhos ela é pouco utilizada. Eu nunca tinha lido nada assim que via que ele era assim. Nem sabia tinha que poderia, os outros Hulks, né? Tinha o Hulk vermelho, o Hulk cinza, esses sim tinham consciência. Hulk laranja que aparece no Marvel vs Capcom, te dá um pau, não morre. Mas esse Hulk verde eu ainda não do Bruce Banner mesmo, eu não tinha visto assim. Eu acho que eles vão explorar melhor isso depois, aí, nas próximas fases, porque não pode deixar o Hulk dessa forma. Não tem nada a ver com o Hulk aquilo ali. Bem provável. É muito mais parecido com o que eu li mais na saga da Guerra Civil. Tem as partes da mulher Hulk daí, né? Isso é possível que eles explorem. Ela sim é assim, né? Inclusive ela controla a transformação dela, né? Ela passa a maior parte do tempo... Às vezes ela é uma mulher normal, às vezes é mulher Hulk, mas ela passa a maior parte do tempo como mulher Hulk e ela tem consciência, inclusive. Trabalha assim, tudo vestida como mulher Hulk, né? Mas me causou um estranhamento, depois eu acostumei e até comecei a gostar porque é uma versão diferente. Cara, a gente já viu o Lou Ferrigno de Hulk, cara. Exato. Nada pode ser mais estranho. Que era o David Banner, né? Não sei por que eles não podiam usar o Bruce, né? Mas eu concordo com o Hidalgo, assim, eu gosto mais do Hulk Furioso mesmo. Assim, eu também. Que descaracteriza ele, né? Tipo, a mesma coisa tu pegar um capitão que não é militar, um homem de ferro que não é inteligente. A essência do personagem é a transformação, é o descontrole, é a força bruta. E ali, tá tirando selfie, entendeu? De óculos, com terno, não dá, Eu lembro dele no primeiro filme dos Vingadores falando Deus fraco pro Loki, né? É que o Hulk geração Millennium, né, cara? O que a geração Millennium gosta de fazer é fazer selfie e tal, né? Então condiz muito com seus tempos. Mas eu confesso que apesar de eu ter gostado muito do filme, eu fui assistir ele esperando uma revanche do Hulk com Thanos e o Hulk dessa vez derrotando o Thanos, assim, eu achava que no final do filme ia ser mais ou menos isso, que ninguém ia conseguir derrotar o Thanos e o Hulk ia resolver a parada, né, mas não... mas aí você esperou um pouco demais do personagem secundário, né? Porque ele é secundário nesse arco, bastante né? secundário, assim. Isso mostra bastante mais pra frente no filme que ele é secundário. Mas o filme vai dar recompensas bem melhores, né, então... Vai. Eu já falei antes, então eu acho que eu comecei a introduzir, né, as experiências que estão fazendo da viagem do tempo, ali, principalmente como em Formiga, que ele fica bebê, fica velho, né, essa parte é bastante engraçada, assim, né. O filme como um todo, assim, ele até... Ele tem algumas piadas, assim, que atrapalham em alguns momentos dramáticos, assim, mas eu até acho que eles souberam equilibrar bem, assim, né. E ele é um filme um pouco diferente, porque a gente saiu da experiência do Guerra Infinita, que o Guerra Infinita, como ele foi um filme totalmente de batalha, assim, ele foi um filme com um ritmo
com um ritmo constante, o ritmo nunca caía no Guerra Infinita, né? Sempre E acelerado. esse já é um filme que eu acho que eles já foram mais pé no chão, né? Tanto que esse primeiro arco todo, assim, ele é digamos que o filme é bem melancólico mesmo, assim. bastante. O filme tem bastante diálogo, quase bem pouca ação, né? Depois o segundo arco, então, eles também vão fazer já mais com algumas cenas de ação, mas também é uma queda de ritmo, assim, não é aquele ritmo constante, né? Mas eu acho que isso deu qualidade, assim. Eu nunca achei que o filme... Eu achava que o filme seria igual ao Guerra Infinita em qualidade, mas não melhor. E no fim das contas eu achei que ele conseguiu ser melhor. Assim. Superior. Inclusive melhor escrito até o filme, mesmo que o Guerra Infinita já fosse um filme bem escrito, né? Ele te emociona, ele consegue te fazer imergir no verdade. filme. Assim. Ele te deixa interessado bastante pela história, né? Não só em tu ver a cena de ação e esperar a próxima piada, que nem aconteceu, por exemplo, no Thor Ragnarok, mas... Ele te faz se interessar pela história. Ver como é que eles vão desdobrar aquilo ali, como é que eles vão resolver aquela parada. Na sessão que eu fui, houve pelo menos dois momentos em que as pessoas aplaudiram e pelo menos 2 momentos em que você ouvia as pessoas chorando. Claro, os produtores se sentiram contemplados pelo aplauso, né, cara? Nossa, estavam lá esperando, ansiosos por isso. É que toda a sessão de cinema eles ficam atrás do projetor. Claro, ficam lá. vão ser aplaudidos, assim. Sem dúvida. Não, mas eu confesso que teve momentos que eu quis aplaudir e olhei pra galera assim, ninguém mais. Daí eu fiquei, tipo, vou puxar o aplauso, assim. Fica sozinho lá. Eu cheguei a fazer. Eu cheguei a fazer assim com a mãozinha, olhar ao redor assim. Aquele aplauso no Coringa do Cavaleiro das Trevas. Vou passar vergonha, né? Então não foi, né? Mas que tinha, mais ao meu redor tinha gente chorando, assim, algumas cenas, mas a gente vai chegar lá, né? Vamos chegar lá. Cara, teve uma guria do meu lado que desidratou, cara. Eu tava citando antes, então a gente vê a versão Tony Stark Homem de Família, né? Porque Isso. É o que é bem diferente, assim. Pai da Morgan, né? Que o Nicasso tava falando antes, o Rodrigo aparentemente são muito bons em guardar nomes, eu não... Eu nem lembro. Eu lembrava que a guria, que apareceu o nome da guria no filme, né? Então, em determinado momento, já o Tony resolve ajudar nas viagens no tempo, porque antes ele eu tava queria falar contrariado. sobre isso. O que motiva ele? Vocês repararam o que faz ele pensar? Eu vi só que ele tá vendo a fórmula dele visualmente, assim, né? Ele descobre Ele tá lavando, acho que tá na cozinha, acho que lavando a louça, ele olha uma foto, e aquela foto é ele do Peter. Sim. Peter Parker. E é ali verdade. A relação que ele criou com o Peter Parker. Aquilo eu achei bacana. genial, porque por mais que que impedia ele e a família dele, ele ainda se sentia culpado pelo que aconteceu com o Peter Parker, né? Com o Homem-Aranha. Então aquilo fez ele se motivar a pensar na possibilidade, né? Tanto que quando ele desce da nave, quando ele abraça o Capitão América, a primeira coisa que ele fala é: eu perdi o garoto, né? Exatamente. Sim, ele se sente É a culpado. primeira coisa que ele fala, ele tá muito balançado por aquilo ali. Sim. É, bem colocado, eu não lembrava disso. Ele meio que, como é que eu posso, ele motivou o Peter Parker a melhorar como herói e tal, né? Inclusive, né? E ele praticamente obrigou o guri a participar da coisa ali, É. no convite, assim, ele foi bem persuasivo, então ele se sentiu culpado, como né? o padrinho do cara. Tipo, ele levou ele pra morte, o Peter Parker pra morte. Então o Tony Stark Exato. ali, ele pensou que, cara, eu sou culpado, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas ele ainda assim, ele teve uma conversa com a Piper ainda antes de decidir, né? Em que ela disse que ele precisava pensar nos outros também, né? Se for pensar bem o lado paternal dele mesmo, Pepper, acho, né? começa com o Peter Parker mesmo ali, né? E aí vai aflorar com a filha dele, né? Então, a partir do momento que ele começa a enxergar como um pai com a filha dele, ele realmente começa a sentir... Deve ter começado a sentir mais culpado ainda pelo que aconteceu com o Peter, né? Isso eu saquei, assim, eu assistindo o filme, porra, legal isso. Bem escrito, né? Que a gente falou. Sim. Filme bem escrito. Exato. Então ele começa a ajudar, apesar de que ele já estava fazendo as experiências dele ali, né? Ele tá naquela casa do campo, assim, mas bem tecnológica, tem a mesa de projeção ali e tal. Onde Ele tava trabalhando na armadura da Pepper, né? também, né? Porque a guriazinha tá com o capacete, a primeira cena que ele aparece, a menina tava com o capacete dentro da casinha de campo, casinha de boneca, né? E a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas dessa vez foi bem utilizado, né? Porque lá no Homem de Ferro 3 eu achei que ele já ia utilizar a armadura dela, mas na verdade ela só veste a armadura dele, não tem a dela ainda, né? Isso. Mas eles até meio que guardaram pro momento certo, e isso ficou bacana, né? Bom, então a partir do momento que ele começa a ajudar na viagem do tempo, né? É legal que faz aquela piadinha assim do... Aposto que ele virou um bebê, né? Nas experiências de você, né? Que é verdade.
E daí eles montam grupos pra ir atrás das joias infinitas, joias do tempo, como é que é? Não, é joias do infinito. Joias do infinito, né? Não, antes do War Machine dizer pra eles voltarem mais no tempo e matar o Thanos bebê, né? Que não... Seria meio estranho, né? Eu não sei se não é o que eu faria. É mais fácil, né? É mais fácil. Mas daí eles falaram que voltando no tempo eles não poderiam modificar traços temporais e mesmo modificando não modificariam o que aconteceu no futuro, né? Uma coisa não se ligaria com a outra. Eu sei que eles falaram sobre viagem do tempo e tal, eu não entendi, eu meio que dane-se, vai adiante. Filme é bom, azar. É bom. Eu sei que eles vão viajar no tempo e vai dar alguma coisa certa aí ou não vai dar, né? Vamos ver qual é que é. Então eles fazem grupos pra viajar no tempo, né? E se dão conta durante as discussões que durante a Batalha de Nova York, que é no primeiro Vingadores, tinham várias joias ao mesmo tempo, né? Eu até não lembro exatamente por que tinham várias joias, porque eu lembro de ter o Tesseract. O Tesseract, a joia do tempo, que já estava no templo. O Doutor Estranho dele. Sim, e mais o bastão do Thor, que daí é uma outra joia, né? O bastão do Thor, não, do Loki. O bastão do Loki tem a outra joia. A joia da mente, daí que depois vai pro Visão. Entendi. E até isso é legal também, né? Porque eles formam os grupos, então tem um grupo que é o Capitão, o Hulk, o Homem de Ferro e o Homem-Formiga, que eles vão pra Batalha de Nova York, né? E ali eles... Aparecem algumas cenas, por exemplo, a gente descobre que a anciã do Doutor Estranho, ela também estava lutando na batalha, né? Isso a gente não lembrava, né? Isso. A gente não lembrava, não, a gente não sabia porque não mostrava o ponto de vista dela. E a gente se liga que ela sabe das linhas temporais, né? Sim. Exato. E é uma personagem legal, né? Ela é uma personagem que eu gostei bastante no Doutor Estranho, né? Apesar de que nos quadrinhos é diferente, até porque é um homem faz, né? É um chinês, se eu não me engano, nos quadrinhos também, né? O chinês, não, o tibetano, acho que na verdade, é o chinês tibetano, né? Porque... E é legal então de ter ela ali, que é o Hulk que encontra ela, ele que vai atrás da Joia do Tempo ali, e é legal o diálogo que ela tem com ele, né? Falando sobre as linhas do tempo e tal. Ele consegue convencer ela, né? Dizendo que foi o Doutor Estranho que na verdade disse que existia uma chance, aquela é da chance e tal. E daí ela fala ali que se ou ela escolheu errado ou o Doutor Estranho estava certo, e como ela achava que ele era o melhor deles, ele tinha que estar certo. Ele foi treinado para ser o melhor, né? Para ser o melhor, né? Exato. O Capitão América e o Homem de Ferro acho que vão juntos, se eu não me engano, do mesmo local. O Homem-Formiga, o Capitão América e o Homem de Ferro vão juntos. No mesmo local. A gente tem porque são duas joias no mesmo prédio. Ah, sim. Estão no mesmo lugar. Daí a gente tem duas cenas que eu acho que são dignas de nota aqui, que é uma do Capitão América lutando com ele mesmo, Com ele né? mesmo, muito bem feita aquela cena. E quando ele bota aquela roupa de 2012, ele tem a piadinha da do bunda, né? Isso. A clássica bunda do Capitão América, assim, né? E daí ele luta com ele mesmo e tá tomando um pau, né? Um laço, né? Até porque ele tá mais velho e tudo, né? E o outro mais jovem ali. Ele só consegue se safar porque ele cita o Buck ali, né? O Buck está vivo e tal, daí o outro dá uma como é que eu ia dizer? Uma vacilada ali e ele nocauteia. Daí. Mas antes disso tem a cena do Hulk, né? Vendo o Hulk de 2012 destruindo o carro, quebrando muito tudo, engraçado, assim, aquela cena. Hulk irritado, assim, né? Estou quebrando o A carro. diferença dos Hulk, né? Aquilo sim é Hulk. Daí ele dá um soco no carro, depois ele toca uma joga longe. A cena do elevador também revisitada lá do Soldado Invernal, né? Que a gente acha, vai dar um pau de novo nos caras, né? E daí ele faz... Aquilo ali é uma referência a um arco agora dos quadrinhos, até que o pessoal não gostou muito, onde o Capitão América é um membro da Hydra, né? E ele faz... Por isso que eles fazem uma referência a isso, né? Porque ele chega e diz Hail Hydra, Hail Hydra ali, né? E isso é uma referência, porque foi... Acho até que esse arco é de 2015, 2016... onde eles botam o Capitão América como membro da Hydra, infiltrado, depois descobre, acho que é um clone, alguma coisa assim, esse Capitão América aí. Não sei. Então é meio uma forma até de homenagear esse arco que foi tão hostilizado nos últimos anos, né? Mostra que os diretores leram os quadrinhos, né? Importante. Exato. O outro grupo, então, é a Nebula, ou Nebula, né? Nebula, né? E o War Machine, que vão lá pro planeta onde o Peter Quill pegou aquela joia Joia do Poder, eu acho, né? Isso.
Sim, tem aquela cena que é a cena inicial dos Guardiões da Galáxia dele dançando ali, dançando. né? É legal de ver o ponto de vista sem música. Exato, assim, né? muito bom. O War Machine é o James Rhodes, não sei se James é James Rhodes, alguma isso. coisa Rhodes, e Isso. fala, ele é um idiota, né? E o outro grupo, então, é o Thor e o Rocket, que vão lá pro... O Thor gordo, né? Porque Thor eles vão gordo, visitar isso. o Thor, então o Thor que tá traumatizado por ter deixado morrer tanta gente e depois por ter matado o Thanos, né? Porque, teoricamente, ele tirou uma vida, assim, meio que a sangue frio, assim. O Thanos tava praticamente indefeso naquele momento. E a gente vê que o Thor virou um tiozão bem gordo, assim, né? Barriguinha de chope total, né? Literalmente, Tá ele morando com os gladiadores lá da arena do Thor Ragnarok. Ele virou gamer também, né? Jogando Fortnite com alguém, né? O Rocket já te comenta que ele parece uma gelatina, né? Uma coisa assim, bem engraçada, assim. Ou um pudim, um negócio assim. Então eles vão visitar lá pra pegar o Éter, que na verdade é a joia, sei lá eu do que, a joia do universo. E o Thor vai de roupão e pijama, né? Tá com barbão, assim, bem de mendigo mesmo, né? Isso. O Éter é a joia do quê? É a joia do universo, acho, uma coisa assim. Eu acho que é do universo. Não sei. É algo do tipo. Conversa com a mãe dele, né? Também é legal que a mãe dele sempre é uma boa atriz que foi sempre subutilizada, assim, né? René Russo. A René Russo, e legal que ela... Aparece a Natalie Portman levantando da cama. Também. Participação. E ela tem diálogos, a mãe dele tem diálogos mais importantes nesse filme do que nos filmes do Thor anteriores que ela aparece, né? Porque ela morre, se eu não me engano, lá no Thor Mundo Sombrio, né? No Ragnarok ainda... Ela morre. E ela se liga também, né? Que ele não tá na linha temporal. Ele é um dos exatamente. que se liga, né? Eu não lembro Percebe. a deusa do que ela é na mitologia também, mas deve ser da sabedoria, alguma coisa. Friga ela, né? Por isso que ela se dá conta disso, assim, né? E vê que ele é um Thor diferente. E ele rouba o Thor daquele universo ali e ferra com o Thor desse Ele rouba universo. o Mjolnir, né? É isso, rouba o Mjolnir, né? E deixa o Thor, provavelmente, naquele universo ali, ele perdeu. Ferrado, né? Aquela batalha, né? A não ser que ele tenha forjado outro Hope Tormentos ali naquele universo, Só né? uma coisa, eu tô com dúvida. Eles estão em outros universos ou eles estão no passado? Estão no passado. Estão no mesmo universo. Mesmo universo. Teoricamente eles estão indo para a mesma linha temporal, só que num lugar do tempo diferente, né? Foi mais ou menos isso. Só que a anciã ali, ela explica pro Hulk que na verdade quando eles fazem isso, altera alguma coisa, é como se criasse uma outra linha temporal, né? Ela até mostra uma linha que sai da linha amarela, vira uma linha E preta. pra eles assim, organizarem, eles teriam que trazer as joias do infinito de volta pro mesmo lugar onde elas estavam. Isso, que é mais ou menos o que ele diz pra ela, assim, né? Não, se a gente colocar de volta, a linha do tempo volta. Mas não é o que acontece, né? Então eles bagunçaram a linha do tempo, né? Porque eles acabam não conseguindo levar as joias de volta, como a gente vai abordar depois, né? Então eles bagunçaram a linha temporal, pelo que eu entendi ali, né? Não, eles levam. Não, eles não levam de volta, eles não conseguem. Porque o momento que eles querem tentar levar, a gente vai chegar lá depois, a Capitã Marvel tenta entrar na máquina do universo quântico e não consegue, né? O Thanos explode a máquina. Não, mas no final eles levam as joias. Não, levam. Ai. Ele leva ou não leva? Leva, o Capitão América leva. Tanto que ele resolve, é verdade. vou levar essas joias aqui. Isso, Mano, tá na boa, certo. sério. É, Eu fiz então- muito por esse mundo aqui. Então eles não bagunçam. Não bagunçam a linha temporal, mas depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso quando abordar exatamente o que ele faz lá. Depois vocês vão ver. Lá, antes, quando mostra aquele mundo deprimido, lá mostra que a Capitã Marvel, também esqueci de abordar isso antes, que a Capitã Marvel, ela tá dizendo que ela tá resolvendo outras tretas em outros lugares, universos, né? exatamente. Que outros que ela tá universos ou Joãozinho só também. outros planetas? Acho que é outros planetas, na verdade, né? Porque o que ela diz? Sim, isso. Esse é o problema do planeta Terra, assim, né? Do Thanos, e morreu, só que aquilo que o Thanos fez no universo todo, que matou mais gente, também tá causando outros problemas. E que outros em planetas não né? têm heróis como vocês. Ela cita isso. Uma coisa como isso que ela fala. Assim. Até interessante, você vê aquela fotografia bem sombria, você vê a Estátua da Liberdade com um monte de barcos atracados em volta e tal, né? Uma coisa bem... O estádio de deprê, beisebol que assim. eles entram, que eles vão Isso. também, todo Então é ferrado. outro universo. É a situação. Não, é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Isso. No meu, só que como Confundi, morreu. Depois vocês me explicam no final. Só que como morreu muita gente, eles não têm Eles pessoas não têm como pra conduzir. utilizar todas as estruturas que foram criadas para 7 bilhões, sendo que agora eles têm que nem- 3,5, Em né? 5 anos a população já ia se reproduzir de novo, né? O ser humano 5 corre. anos. É como eles estão muito deprimidos, eles não estão transando muito, não vão fazer bastante. É isso que eu fiquei pensando
pensando, ficaram 5 anos de celibato, o que é isso? E daqui a pouco o equilíbrio ali que ele deu, que ele matou mais homens, daí a população demora mais a aumentar, vai saber, né? Como é que... Até como, se digamos, se foi metade de mulheres e metade de homens, então diminuiu muito a população de homens também, né? Isso é o que a gente deduz, assim, né? Só que transou foi Tony Stark. Só que, Uma vez pelo menos, né? A gente... A Viúva Negra e o Gavião então vão pro pior lugar, né? Pra buscar a joia da alma lá em Vormir, alguma coisa assim. Vormir, daí eles encontram o Kevin Bacon. O Kevin Bacon. O cara vermelho é o Kevin Bacon. Caveira Vermelha. Sério? Ele só é feio igual? Ou Não, é o Kevin Bacon. É mesmo? Quem faz ele é o Kevin Bacon. Mas lá no primeiro filme já era? Sim. No Guerra Não, no Infinita? primeiro filme era aquele ator australiano chamado Hugo Weaving. Não, é o Kevin E- Bacon. Não, ele não participou. No primeiro Capitão Capitão América. América, Mas o o Guerra Smith do Infinita Matrix. já era o Kevin Guerra Bacon? Infinita Vamos dar uma outro olhada. cara. Dá uma olhadinha. Vamos pesquisar. Vou pesquisar, Red Skull. aguardem que a gente vai pesquisar essa aí, porque eu fiquei... Estamos Tá, perguntando olha. pro Oráculo. O Kevin Bacon é só botar uma basinha vermelha que aí já fica, já né? fica, não Meio precisa. parecido. É Bacon que mesmo? É com de Bacon? Eu acho que Talvez, é. Peraí. Bacon. O ator com os personagens Não, mais o babacas. primeiro filme é o Smith, do Matrix. Isso. Isso, O Hugo Weaving. Hugo Weaving. Sério, cara, não tinha me dado conta que era. Eu também não tinha percebido. Mais um ator com 2 personagens da Marvel, né? Porque ele fez lá no Primeira Classe também, ele fez um... Não sei qual era Sim, o fez um personagem vilão. dele, né? Primeira Fez um Classe. vilão lá. Isso. Que fazia coisas atômicas, assim, né? Isso, bah. Então eles com a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro vão pra esse lugar e a gente sabe já desde o Guerra Infinita que exige um sacrifício, né? Exato. E aí Só restava saber quem, né? ficam os dois lutando ali pra saber quem se sacrifica, né? Foi nessa cena que a guria que tava do meu lado no cinema desidratou. Eu nunca vi alguém chorar, mas tipo, parecia que tinha morrido alguém mesmo. Porque ela gostava muito da Viúva Negra, né? Vai ver, ela é russa, né? Sei lá. Daí. Sei lá. Porque na Rússia vocês viram que o cartaz dos Vingadores sempre tem a Viúva Negra na frente, botam ela como se fosse a personagem principal, né? Bah, o Vladimir deve ter ficado bem putinho. Então se a gente seguir... Então a gente tem a primeira morte aí, né? Cara, eu não achei uma morte tão emocionante, assim, apesar de que eu achei... Eu achei que a cena podia ter sido mais bem conduzida pra dar uma emoção maior, né? eu achei que foi muito rápida, assim, a forma como ela cai e tudo, assim, né? Mas se seguir o que aconteceu no filme, o filme dá... Porque já tem um filme da Viúva Negra confirmado já, né? Então que deve se passar antes dela ir parar nos Vingadores. Mas vai ser com provavelmente, né? ela o filme da Viúva Negra? Estavam sei cogitando dizer. a Emma Watson pro papel. Não sabia. Daí não. Porque eu Colocar achava ela. que era ela. É. Não, mas tem outra coisa, né? Pô, fazer o filme da Capitã Marvel antes do filme da Viúva, pô, a Viúva, todo mundo gosta da personagem. E ela Dá pra fazer um tem baita uma de- história muito boa, Isso, né, não, cara? dá pra fazer um baita de um filme de ação com ela. Ela e o Gavião Arqueiro são inimigos na história dela, né? Daí depois que eles ficam amigos, porque ele é contratado pra matar ela, porque ela é da KGB. Então tem uma história boa pra... Eu acho que já passou da hora. Já podiam ter feito esse filme muito antes, né? Mas vamos ver se vai sair um filme bom aí. Mas eu achava que era com a Scarlett, não sabia dessa. E é um personagem que vai dar cenas de luta muito boas, né? Porque as cenas de luta dela sempre foram excelentes, né? E nesse filme ficou devendo isso, né? Ela não aparece lutando. Então, pra quem não entendeu ainda esse outro spoiler, o primeiro personagem que morre, já tinha morrido o Visão no outro filme, né? Mas nesse aqui morre a Viúva Negra, então, né? Mais um motivo pro Gavião Arqueiro ficar mega deprimido, né? E até dessa discussão, assim, de que eles podem voltar no tempo ou não, né? Até o Thor coloca isso, tá, não, mas a gente vai lá e a gente volta de novo e salva ela. E o Gavião Arqueiro diz, não tem como Não é mais e tal. possível, sabe? E daí e antes no filme aparece a Viúva Negra falando bastante sobre a questão de família, o que é a família pra ela, que é aquele pessoal ali dos heróis, né? E daí metade deles já não tá mais ali, então aquilo ali é bem... Aquilo ali até introduz bem a morte dela, mas eu achei que a cena podia melhorar. E lá no momento onde tá a Nebula lá com o Nebula, com o War Machine lá também, eles acabam tendo uma interferência de Wi-Fi lá da Nebula, que eles não se dão conta, e o Thanos daquela linha temporal lá acaba descobrindo os planos É deles. dar uma bugada na Nébula, né? Sim. Exato. E a gente se liga que a Nébula do bem tá com o traquinho dourado na É cabeça. diferente um pouco, né? É. E o
Então eles reúnem as joias, né? E começam a discutir quem vai usar, e o Thor quer usar, né? Ia ser meio estranho se o Thor usasse mesmo. Na verdade faria sentido, porque ele é o mais poderoso dali. Uma divindade. Ele é o cara que poderia sobreviver ao negócio com mais facilidade. Ele é um deus. Porque a gente sabe que os deuses nórdicos, assim como os gregos, eles podem morrer, diferente o conceito de divindade, mas ainda assim... Até tem a piadinha ali, né? Você sabe o que corre nas minhas veias e tal. Você diz, agora é salgadinho, né? Mas então ali o Hulk argumenta que a maior parte da radiação das joias é radiação gama, né? Então que provavelmente ele foi feito para isso. E ele que acaba usando e fica bastante afetado também, que nem o Thanos já tinha ficado lá, né? Isso. E nesse momento esse Thanos que tava, né, nesse universo vem e ataca eles, né? Tipo, porque a nébula que voltou não é a nébula que foi, né? Sim, então eles prendem. Foi a outra, né? Ela se liga na situação, troca o suporte de cabeça ali e volta. Se infiltra com eles ali, né? Então o Thanos ataca eles ali, e aí que já mais ou menos vai começar toda a ação, né? Que já é o terceiro arco do filme, assim, né? Onde ele começa a batalha. Destrói toda a base dos Vingadores lá, né? Só aí já tem 2 horas de filme, né? É por aí. O filme todo tem 3 horas, né? 3 horas e 2. 3 horas. Então... Alguns ficam soterrados ali, né? Que é o Homem-Formiga, apesar de que ele... O Máquina de Combate, o Hulk... O War Machine. Ficam presos. O Rocket também fica lá. Tá o War Machine que tira ele, né? E o Gavião Arqueiro também, né? O Gavião Arqueiro. Ele não fica soterrado, mas ele fica dentro da estrutura do negócio, nos corredores ali. E até o que se dá pior, porque ele fica num túnel e entra aqueles bichos do Thanos lá, né? Que é tipo, sei lá, uns bichos com 4 braços, eu acho. E daí fica uma cena legal, né? Porque a fuga dele é bacana. É até meio um negócio meio Alien, oitavo passageiro, assim. Né? Muito bem feito aquela cena. E ele se defende bem, assim. Até eu vi alguns questionando em alguns podcasts, assim, dizendo que deram muito espaço pro Gavião Arqueiro, assim. Mas acho que ele faz aquela parte do ser humano mesmo, da história, assim, né? Exato. E do herói sem poderes, né, cara? Sim. E a gente... E quem não fica soterrado, então, é o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor, né? E o Thanos, quando chega ali, ele fica com esperando e manda a Nebula lá buscar as joias pra ele, né? Eu acho que é o Rocket que pega primeiro a manopla, que eles fazem uma manopla com a armadura do Homem de Ferro, assim, o Rocket, né? Pega, acho que quem é direto do Gavião Arqueiro que pega, não é? Eu acho que ele o Gavião Arqueiro que sai correndo com ela. Com ela, tá certo, perseguido daí, né? Então o Thor, o Capitão e o Homem de Ferro vão lá encarar o Thanos, né? O Thor já... O Thor de armadura continua gordinho, né? Mas já usa os poderes, pelo menos a barba de mendigo fica trançada, né? Já faz uma trancinha, assim. Trança a barba com a estática ali. E fica legal ele com o machado rompe tormentas mais o martelo, assim, né? Fica um personagem visualmente bem imponente, assim. E aí começa a luta, então, o Thanos dá um pau nos 3, na verdade, ali, né? Todo mundo dá o que melhor se sai é o Capitão América, né? Isso. E a gente já vê, então, acho que uma das cenas mais empolgantes, assim, né? Que o Thor tá apanhando pro Capitão América e a gente vê que o martelo é chamado por alguém, a gente acha que é o Hulk de alguma forma, e quem chama o martelo, na verdade, é o Capitão América. Ele pega o martelo do chão e sai dando martelada no Thanos. Que é uma cena que a gente ficou 10 anos esperando pra ver, mais ou menos. A gente já esperava que de repente acontecesse lá no primeiro Vingadores, né? Daí a gente foi ver só 7 anos depois, então, né? Ele foi dar aquela levantadinha no martelo no segundo filme, né? Depois esqueceram dessa história. Onde lá o Thor até fica meio apavoradinho, assim, né? Que ele vai e é bom quando ele pega o martelo, o Thor tá lá quase morto, assim. E eu sabia. Fica bem feliz, né? E até o Hidalgo tava falando antes offline que acho que foi bem utilizado. Que eles souberam bem utilizar o personagem do Capitão América nesse filme, assim, né? Com certeza. Eu acho que os diretores, eles entendem a essência do personagem, né? Foram os mesmos que dirigiram o Capitão 2, é isso? Isso. Exato. Então, o Capitão 2 é um dos melhores filmes do universo Marvel. E aí, o Capitão, quando ele pega o martelo do Thor e começa a bater no Thanos, empolga muito, cara. Ele fica pensando, esse é o melhor Vingador. Até saiu um vídeo agora no canal Entre Planos, que eu até postei ontem esse vídeo, que é onde ele fala, assim, sobre os diretores desse universo Marvel
e se eles são sufocados, se a Marvel tira a criatividade dos diretores, assim, né? Sim. Daí ele coloca casos, tipo, não é, alguma coisa, o Wright, que é o que tava fazendo Homem-Formiga, daí depois trocou, né? A gente até citou nos outros podcasts isso, que esse é um que eles realmente cortaram um pouco a criatividade, né? Mas já os irmãos Russo, eles eram numa série que é Community, né? E nessa série, ela é uma série de comédia onde viram que eles tinham muita, digamos assim, muito talento para fazer ação e que eles entendiam como funcionava as cenas de ação nos filmes de ação, tanto que eles parodiavam isso, né? Que pra te poder fazer uma paródia bem feita de uma coisa, tu tem que entender primeiro bem como ela funciona, né? E foi aí que eu esqueci o nome do produtor ali que pensou todo o universo da Marvel. Kevin Feige? O Kevin Feige, isso. Conheceu eles, viu que eles sabiam usar ação e realmente, né? São 4 filmes irretocáveis que eles fazem, né? Que é o Capitão América Soldado Invernal, Guerra Civil e esses dois, né? O Guerra Infinita e agora o Vingadores Ultimato, né? Com certeza. E realmente ver que eles são diretores de ação, assim, apesar de que eles têm uma produção também muito boa por trás acontecendo, assim, né? Mas são filmes realmente irretocáveis, assim, né? Sendo esse não só um filme de ação, né? E como eu já disse, que transita por vários gêneros. Sim, e como eu já disse nos outros episódios, assim, o Capitão América, quando falaram em fazer o Capitão América, eu não era muito leitor de Capitão América nos quadrinhos, assim, é que nem eu falei, eu até torci muito o nariz pro personagem, assim, até por ter aquela coisa do patriotismo. É um personagem assim, embandeirado, né? Aquele ufanismo exacerbado, né? É um personagem com uma bandeira, assim. Mas é legal que eles conseguiram fazer uma desconstrução do personagem, assim, e fazer tu entender ele. Não, ele é um símbolo, digamos que de liberdade, né? Não só um símbolo da América, como dos Estados Unidos, né? Não é só um símbolo estadunidense. E pegaram um ator que não tinha feito nada de bom na vida e botaram pra fazer, e deu certinho, Eu né? vi um filme com ele que eu gostei bastante, assim, que é um filme bem desconhecido, um filme bem baixo orçamento, assim, e onde... Não é aquele lá demais, né? Não. Ah, bom. E é um filme onde tanto ele atua bem e, pasmem, o Jason Statham também atua bem no filme, cara. Ah, pensei que tu ia falar o Adam Sandler atua bem. O nome do filme é London, ele é um filme inglês, né? Eu sabia que tinha. E nesse filme, se eu não me engano, o Jason Statham é um usuário de drogas e o Chris Evans é o traficante. E daí os dois estão numa festa, dialogando, assim, falando um pouco sobre a vida e tal, conversando sobre aquilo, sobre ser traficante, sobre ser usuário de drogas, assim. E digamos que é um papo bem bacana, assim, os dois atuam bem, um filme bem de diálogos, assim, é bem interessante de assistir. Se vocês procurarem aí pela locadora do Paulo Coelho, vocês encontram, foi lá que eu encontrei. Locadora do Paulo Coelho. Até porque em DVD vocês provavelmente não vão achar mesmo, né? Então só lá, né? A gente aluga com o Paulo Coelho ali. Essa é a beleza da internet, né? Mas então, até porque o Chris Evans, a justificativa dele pra querer sair do universo Marvel, primeiro que ele ganha menos que o Robert Downey Jr., assim, né? Essa já é a reclamação dos atores desde do primeiro Vingadores, né? E segundo é que ele quer fazer filmes mais sérios, né? Ele diz que ele quer mostrar que ele é um ator de competência pra fazer filmes dramáticos, assim, né? Ele é um ator jovem, né, cara? O Robert Downey Jr. é um cara mais velho, ele tá encaminhando a carreira dele. Downey Jr. ganhou 75 milhões por esse filme aí. 25. 75 milhões. Boa, beleza, hein? Baita num cachê. Já nos servia, né? Com isso a gente não fazia paralisação. Foi boa a reposição salarial dele. Foi boa a reposição. Cara, e o ator foi bem utilizado, assim, também, né? Mesmo sendo filmes de história em quadrinho e tudo, assim. Acho que isso vai puxar a veia dramática dele mesmo, assim. Sim. E foi um personagem que me surpreendeu em todos os sentidos, assim. Pra mim foi a melhor construção de personagem, assim. Porque já era um personagem que eu já não simpatizava. O Homem de Ferro eu não sabia o que esperar, né? E então ele foi sempre numa crescente, assim. E é um personagem muito carismático, o ator é muito bom, né? Que faz o Homem de Ferro. Já o Chris Evans já não era um ator muito renomado, assim. O personagem eu já torci um pouco o nariz, mas foi o personagem que mais me surpreendeu, assim. O Thor já é um personagem que eu já tinha uma expectativa de ver, assim, porque eu sempre gostei muito de mitologia nórdica. E mesmo o Thor não, digamos assim, não comunicou tanto comigo, né, nesses 10 anos quanto o Capitão América comunicou. Assim. É que não sei se vocês vão concordar, mas qual é o nome do ator que faz o Thor? Chris Hemsworth. Isso. Ele é o cara que mais coloca identidade no personagem, né? Ele traz uma identidade nova pro personagem.
Ah, sim, com certeza. Os outros, eles vão se Principalmente adaptando a ao partir do personagem. Thor Ragnarok, assim, Sim, né? ele traz uma identidade pro personagem. Falando da né? comédia mesmo. Pode não gostar, o Hidalgo não curte, mas... Não é que eu não curto, é que eu odeio mesmo. Eu acho muito ruim. Não é que eu não quero. Vamos falar, né? Sem papas na língua. sério. Fala português, né? É, não tem espaço. É, mas ele é o cara que traz mais identidade ali, Que né? nem o Senhor das Estrelas do Guerra Infinita. Não, o plano de vocês é legal, mas é uma bosta. E aí o Thor praticamente ele já é bem derrotado, né? Não, apanha bastante, pelo menos. O Homem de Ferro também apanha bastante. Ah, mano, ele tá trabalhado na cerveja, né, trabalhado cara? na Ele não tá fazendo mais esteira, não tá malhando Já ali, tá. gordinho. Tipo, dava pra entender que ele fosse apanhar. E chega naquele momento Muito ali atlético. onde o Thanos destrói o escudo do Capitão América, né? Ele joga o martelo pra longe, assim, e chama todas as hordas dele pra encarar, né? Tá, me diz onde é que tava o facão do Thanos no outro filme? Cara, eu acho que ele quase não usou. Ele não usou esse negócio, né? Ele tinha as joias, né, cara? Era só ele mandar ver na joia. Ah, agora sem as joias eu Agora é uso. sem as Isso, joias, agora vai tá ser sem as facão. joias. Thanos do facão, olha, vou te contar o troço numa capina e... Bastante. O homem é terrível. É, inclusive naquele planeta lá onde ele tá esperando, ele usou bastante lá. Ele pelo deve ter jeito. usado lá bastante pra Acho que ele arou a terra no facão mesmo e plantou tudo aquilo lá, todas as mamonas gigantes lá, pra poder usar, né? Não, a gente tá brincando, mas o negócio fica... A ação ali do Thanos lutando contra o Capitão e aquele facão gigante, nem sei se é um facão que lá é. Deixou o personagem bruto, né? Nossa, Deixou o violento. cara violento. Ficou bacana, é muito bem feito. É tipo uma espada de duas partes e dois Isso. cumes, assim, né? Não, uma espada gigante meio facão mesmo, assim, né? Bem... Pra quem joga RPG, é um machado orc duplo. É, a lá RPG mesmo. E mesmo assim o Capitão todo detonado ali, tem aquela parte assim que tu já viu, tu viu ele usar o martelo, né? E tem aquele lance do que ele levanta, assim, todo ferrado e não... Sujo, cheio de fuligem. E é, tipo, A coisa tá feia. o exército de um homem só e vamos lá, né, cara? Não importa se vocês são muitos, eu vou morrer lutando, né? Vou morrer peleando, né? Não dá orgulho de ver ele lutando. Nossa, Cara, até eu esqueci de comentar antes lá, vou fazer um parênteses, bem parênteses, assim, a cena lá onde ele luta com ele mesmo também, que eles fazem uma piada com aquela coisa do personagem lá, que dele dizer assim, cara, eu posso fazer isso o dia todo, né? Que ele fala em vários filmes e assim, daí Eu sei. A versão mais nova dele fala e ele, eu sei, né? Eu tô sabendo, eu sei. E depois, quando ele derrota, ele olha pra baixo e fala do uniforme de Fala novo, do né? uniforme, né? A clássica bunda do América lá, né? Então, nesse momento também tem uma outra referência. Esse filme ele é todo cheio de não é easter eggs, assim, de filme feito pra fã mesmo, assim, né? Inclusive, quem não assistiu todos os filmes da saga não vai achar tão engraçado, porque tem muitas referências a coisas da saga inteira, assim, né? Como isso mesmo que aconteceu em outros filmes, assim. E nesse momento aparece uma das coisas, que lá no Soldado Invernal, quando o Capitão América tá correndo, tá vindo por trás do Falcão, né? Daí ele diz, à sua esquerda, né? Que ele vai passar à esquerda do Falcão. E o Falcão, quando vai aparecer, ele diz a mesma coisa, né? Que daí o Doutor Estranho abre aquele portal, né? Também daí sai primeiro o Pantera Negra ali com a Shuri, a irmã dele. Sim. E mais uma das seguranças dele lá, né? De Wakanda. E aí começa a vir a galera pra lutar. E tu te ligou, né? Que eles devolveram ali o pessoal todo. O Hulk estralou o dedo, assim, todo mundo voltou. Eles se organizaram rapidão, né? Tu viu? Explodiu tudo enquanto eles estavam lutando, apanhando ali. Todo mundo se organizou, montou o exército. Vamos se ajeitar, gurizada, e vamos lá. Atravessa o portalzinho e vai. E meio que eles estão vindo todos A logística do Wakanda, foi boa, né? Foi. Sem dúvida. A logística foi. Mas é que com os magos ali do Doutor Estranho também fica fácil. Mas né? ainda assim, imagina pegar todo o pessoal dormindo ali, recém voltou. O que aconteceu? Por que eu tô vivo? É que eles voltaram já do momento, eu acho, eles estavam na guerra e já voltaram direto dali, né? Após o estalo mesmo. O primeiro personagem que aparece é o Falcão, né? Não, o primeiro que sai de dentro do portal é o Pantera Negra. O Pantera Depois Negra, o tá Com as Falcão. duas, Eu acho que até antes do Falcão ainda sai o Doutor Estranho, Estranho, no outro isso. portal, Isso. tudo, né? E o Pantera Negra e o próprio Falcão muito pouco explorado, né? Bem pouco. O que Pantera também não Negra, tem- quase nada, né? É que o Falcão mesmo agora, depois a gente vai falar sobre isso, né? Que ele vai virar o Capitão América, mas ele é um ser humano normal, assim, né? Aquela tecnologia dele ali não, Só tem não a vai ser o asinha ali, suficiente, né? assim, né? Só tem jetpack. Então começa toda a batalha de novo, né? Eles até
ela começa a ficar equilibrada, mas ainda parece que o Thanos ainda tá levando a melhor até que chega... Porque quando ele vê que ele começa a apanhar, ele toma uma tunda pra Feiticeira Escarlate ali, né? A Feiticeira Escarlate fala que ele destruiu a vida dela lá e tudo. A Wanda é foda, né? Bah. Que até ela diz, se você destruiu minha vida, ela diz, eu nem te conheço, né? E ela diz, mas vai conhecer e tal, né? E ela já tá derrotando ele, mais ou menos, naquele momento, que quando ele manda bombardear tudo, inclusive as hordas dele ali, né? A Wanda, ela é dos X-Men, naturalmente, ela é o X-Men mais forte, né? Ela é a mais poderosa. Ela é um dos seres mais poderosos do universo Marvel, mesmo, assim, né? Até ela é um personagem até apelão, digamos assim, né? E daí quando eles começam a apanhar de novo, aí chega a Capitã Marvel, assim, né? Explode a nave. Até a Capitã Marvel, ela até é subutilizada, assim, né? Mas... e daí... Parece pouco, né? Então a ideia deles é devolver as joias do infinito pro Thanos não poder usar mais, né? Ela tenta fazer isso, eles até fazem um momento ali, Gil Power, assim, né? Meio que uma resposta, não gostar do filme da Capitã Marvel, assim, né? Que... Vamos botar um monte de mulher reunida aqui. Vamos fazer uma cena com elas ali, né? Até naquela cena ali na reunião tem até Amantes, né? Mas a Amantes eu não lembro que o poder dela não é só puxar a emoção Mas daí na luta ela faz os caras chorar, qual é a moral? Amantes. Amantes é aquela das anteninhas. Das né? anteninhas. Ah, sim. Até na reunião eles dão mais destaque pra ela ali até do que pra Gamora. A Gamora aparece só numa pontinha no final, assim, né? É que a Gamora que tá ali é a Gamora do passado, né? 2014. Porque a outra tá morta. Ah, sim, com certeza. Né? Isso é uma coisa bacana que eles vão fazer, né? Porque no Guardiões da Galáxia vai voltar de novo aquela tensão sexual do Star-Lord com ela, né? Tanto que quando ele vai reencontrar ela dá uma porrada nele, né? Porque ela não conhece ele ainda, né? Exatamente. A Nebula até faz a piadinha, né? Daquela diz, esse que eu escolhi, né? Daí diz, ele é uma árvore. Não tinha muita escolha. Nesse caso aí, né? E a gente vê, até eu tava colocando offline, assim, que a Capitã Marvel, ela é muito poderosa e mesmo assim ela até toma uma ruim pro Thanos ali. Quando mas ela vai vencer ele, né? Aparentemente ele sim. Ele tira a joia da força da luva e derrota ela, né? Por causa disso, não, ela vai vencer. Sim. Senão ia vencer. A Wanda também ia vencer ele só acontece porque ele manda a nave explodir tudo, né? Só dos próprios exércitos mas ele dele. foi, né? digamos que ele foi um personagem bastante inteligente, assim, vencendo a inteligência também, né? Porque isso conta, porque a Capitã Marvel mesmo é uma personagem bastante apelativa, a Wanda também é apelativa, que elas são muito poderosas. Veio o Joãozinho ainda, né, cara? Mas ela sabe lidar, ele sabe lidar bem com isso, né? Com o poder que elas têm e como é que pode... Eu particularmente acho que seria ruim a Capitã Marvel chegar e ganhar o negócio sozinha. Seria, não eu seria... Acho que foi uma personagem que ganhou um filme na reta final do negócio, daí teve toda aquela evolução de personagens no início. Eu acho que independente de gênero e questão, mas eu acho que como personagem ela ficaria ruim se ela chegasse e derrotasse tudo. Acho que deram a atenção devida pra ela ali, né? Até porque esse é um filme feito para personagens bem específicos, né? Principalmente o Capitão América e o Homem de Ferro, né? Porque eles queriam terminar o arco dos personagens, né? Um arco de... São os três protagonistas ali, o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor. São os três caras que têm mais tempo de cena ali. Mas o Thor até aparentemente vai continuar, né? Ele vai continuar, principalmente agora vão explorar bastante o arco, como é que se diz, cósmico da Marvel, assim, onde provavelmente vai ter os Guardiões da Galáxia, o Thor vai estar junto, até porque ele tá funcionando bem naquele grupo ali, ele e o Rocket fazem um grupo interessante. A dinâmica dele com o Star-Lord também ali, né? Depois eles vão fazer uma piada com isso, de quem é que manda na nave e tudo. A própria Capitã Marvel também faz parte desse universo cósmico também, né? Então acho que eles vão continuar se encontrando em algumas histórias. Acho que a Capitã Marvel vai ganhar um protagonismo maior, mas... E eles tinham que finalizar o Capitão América e também o Homem de Ferro, né? Então, pra quem não sabe ainda, se chegou até aqui nos spoilers, essa é a chance de ir lá assistir e voltar de novo, a gente tá avisando de novo, porque nós temos a morte do Homem de Ferro nesse momento, né? E que morte, né, cara? Eu acho que souberam fazer muito bem, assim, né? A cena do Doutor Estranho olhando pra ele, dizendo que é a única forma. Fazendo com o dedinho, assim, ó, uma chance, única forma, assim, né? Exato. O Doutor Estranho que só ficou fazendo represa, né? O filme todo fazendo represa. Mas pega a proporção dos personagens, assim, tu vê que o Doutor Estranho parece ter teve menos importância do que, por exemplo, o Homem-Formiga.
que fez parte de todo o filme e foi fundamental, né? Eu acho que podiam ter usado mais e melhor. É que o Doutor Estranho foi o cara que arquitetou o plano, foi ele que descobriu que seria daquela forma, né? Sim. Ele lidou com a questão mágica do treco, e o Homem-Formiga, ele foi o cara que descobriu que tecnologicamente estava pra acontecer. E se for ver pela lógica comercial de mercado mesmo, dos próximos filmes, o Homem-Formiga não tem continuações confirmadas, até porque foram os 2 filmes que menos deram dinheiro, assim, né? Sim. O Doutor Estranho também foi um filme que não deu muito dinheiro, mas já tem uma continuação confirmada, então vai ter um filme só pra ele, pra desenvolver e tudo, né? Pode ser que não façam, talvez, do Homem-Formiga, ou façam do Homem... Vão utilizar ele, mas junto em outros filmes, assim, eu acho que não sozinho mais, talvez vai ser ele, sei lá, com o War Machine, ali, ou com o Hulk, de repente, né? E são 2 personagens que eu quero ver muito na próxima fase aí, que é o Doutor Estranho e o Homem-Formiga. Porque o Capitão Marvel mesmo, pra mim, tá não os próximos filmes confirmados a gente tem ainda esse ano o Homem-Aranha Longe de Casa, né? Isso, eu tô ansioso. Acho que o ano que vem Pantera Negra, Capitão Marvel 2 e o Doutor Estranho 2. O Homem-Aranha Longe de Casa vai ter um mistério. Vai ter um mistério. O homem com capacete de lâmpada. E ele vai, o primeiro filme, lidar com as consequências do Endgame, assim, né? Eu acho que eles não vão ignorar que isso aconteceu no filme, né? Provavelmente não. Até porque a sequência é o primeiro filme da 4ª fase, né? Sim. E ele se passa depois, né? Ele não se passa antes disso, né? E vai aparecer o Nick Fury também, né? No Longe de Casa. Sim. Eles retornam, assim, eles retomam, vai ser o primeiro filme. E de um herói que foi bem utilizado aí nesse filme, né? A gente não falou dele até agora, do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, acho que foi bem utilizado nesse filme. Nesse filme também foi bem utilizado. Apesar dele aparecer pouco. Ele apareceu até, né? pouco, mas a cena dele pegando a manopla, tudo. Depois ele apanha pra caramba, daí chega, ele se apresenta ainda pra Capitã Marvel, aquela cena dá um desafogo ali no. O Stark abraça ele no meio da batalha ali, né? Isso. Até num dos vídeos do Omelete que eu tava assistindo, o Érico Borgo coloca isso assim, de como ele é bom ator, de com o olhar ele conseguir transmitir do personagem, né? Tem aquela hora que ele tá todo assustado segurando a manopla, assim, ele tá só olhando assim, todo cagado de medo, assim, né? Porque afinal ele é o mais jovem do grupo ali e tudo, né? E ele recém entrou pros Vingadores, né? Que lá no Guerra Infinita o Homem-Aranha vai lá como se fosse um cavaleiro, né? You are Avenger, né? E tal, faz lá o lance, né? Então o Homem de Ferro morre, como a gente coloca aí, a gente olha aquela cena e pensa assim, vai doer pra caramba quando ele fizer isso, porque o Thanos usou e não resistiu, né? Machucou bastante ele. O Hulk também. O Hulk também, imagina o Homem de Ferro usando o troço, né? Que ele é um ser humano normal, né? Isso, exatamente. É só tecnologia de repente a armadura dá uma amortecida ali, mas ele ficou bem ferrado. Queimou todo o lado direito dele, assim, acho que chegou a arrancar uma orelha, assim, fica meio na sombra, mas aparentemente sim, né? E é legal que faz aquela conexão lá com o final do primeiro filme também, que eles fizeram de... Ele chega no final lá e diz, né, eu sou o Homem de Ferro, e ali ele faz a mesma coisa e dá o... Isso, eu até estava lendo que essa frase dele, em resposta ao Thanos, quando ele fala eu sou inevitável, ela foi decidida de última hora, né? Pelo que um dos produtores falou, o Downey Jr. falou aquela frase de última hora porque não constava originalmente no roteiro. Eu sou o Homem de Ferro. Isso, e aí eles acharam que para fechar o arco dele seria legal colocar ela foi frase de improviso lá no primeiro filme, no caso. Legal. Não, nesse último ato agora. Entendi. Foi de improviso. E já vi também outras pessoas comentando que foi um encerramento legal, porque o cara, no início, no primeiro filme, em 2008, né? O cara era um mercador de armas que só se interessava com o próprio ego, que ia para festas com mulheres e tal. E aí, do jeito como ele evoluiu para um cara que salva o universo todo, né? E se sacrifica por isso, ficou muito legal. Sim. Eu curti bastante. Sendo que ele tava, digamos, com o momento mais feliz da vida dele, com a filha e tudo mais, assim, né? E então eles vão... Depois vai aparecer também já nesse caso, a morte dele e o funeral dele também, onde eles meio que vão revisitar todos os filmes ali, né? Porque tá todo mundo no funeral. Tem inclusive o gurizinho ali Inclusive o menino do Homem de Ferro 3, né? Eu não sei se é o mesmo ator, isso eu não consegui descobrir se é o mesmo ator que fez. Tem o gurizinho que faz aquele sobrenatural também, né? É o mesmo piá? É o mesmo piá. Eu acho que é. Mas será que é o mesmo ator que botaram agora? No... Ele cresceu, o Sobrenatural de 2008 já tem 11 anos, né? Você assiste Sobrenatural? Não a sério, tem uma trilogia de filmes com o nome Sobrenatural, que são filmes de terror que são ruins. São do James Wan, na verdade, né? O primeiro até que é bonzinho, mas depois...
Depois descamba, assim. Descamba, degringota e tal. Até a Annabelle, que eu acho que é desse, ou é a Annabelle da Invocação do Mal. Invocação do Mal. tudo Na meio que Invocação do Mal. a mesma coisa ali junto, misturado. Daí até o Nick Fury, né, não tinha aparecido, só vai aparecer no funeral, eu acho, né, dele. E depois eles vão dar, então, a gente tava falando assim, né, o Capitão América leva as joias do infinito de volta, né, e ele não volta pelo portal ali, né, ele volta vivendo a vida. Tem uma cena de dramatização do Bucky com a super atuação. É, o ator que faz o Bucky realmente é muito limitado, né, cara? Terrível. Sebastian Stan. Terrível. Eu nem sei se eu Ele vi. faz um zoinho assim de lado, né? Ele faz um zoinho. Teve assim, lá no Soldado Invernal tem a cena do Fusquinha, né? Que eles fazem Faz um zoinho. Fusquinha. Ele fica de lado, faz um zoinho assim. Com o cabelo. Daí tem essa cena do Fusquinha que ele já faz isso, assim, meio que, né? Foi o olhar que ele aprendeu, o olhar 43 dele. Eu não sei se eu já vi mais alguma coisa com esse ator, assim, eu acho que é só isso. Esse ator não tem uma banda, até? Uma coisa... Não sei, cara. Eu acho que. Tu acha que ele é meio emo, por isso? Sei Sei lá. lá, eu tô confundido com o Jared Leto, que tem uma banda e é ator. Os caras eles devem Apesar ser de que ele é muito mais arrependidos de ter limitado, né, ter do usado que o- ele como ator, sei lá. Alguém deve ter se candidatado, alguém melhor deve ter se candidatado pra fazer o personagem, né? Não é possível. Não sei. É que não, acho que ninguém ia topar usar aquele cabelinho ali repartidinho. Acho que eles olharam, ficou parecido com o quadrinho, então vai tu mesmo. O cabelinho assim com toda a testa de fora, né? E então o Capitão América vive a vida e envelhece, né? Ele não volta lá. Ele envelhece e faz uma das coisas que eles disseram que não poderia ser feita no início, né? Que é mudar traços temporais, A né? linha temporal. Se mudasse a linha temporal, ele ia parar em outra, Isso. outra realidade, pro né? passado, Então ele ele vê daquele teoricamente não primeiro. estaria sentado no banquinho ali. Exato. E você estava falando também que, tipo, teria dois Capitão América. É, paradoxo. Sim, Né? paradoxo. Dois capitães naquela época, né? Porque se aconteceu aquilo ali, ele não foi congelado. Daí teve a Guerra Fria, que nos quadrinhos quem luta a Guerra Fria é o Homem de Ferro, né? Porque o Capitão América tá congelado. Uhum. Ele não vai ser achado pelo... Acho que é o Namor que acha ele congelado dentro do bloco de gelo. Nos quadrinhos, Nos sim. quadrinhos, é o Namor que acha. Então nada disso acontecer. Então provavelmente ele caberia numa realidade paralela, né? Mas ele teria que viajar duas vezes, né? Porque até na verdade sim, porque ele viajou pra Asgard também pra devolver as joias. São 3 anos, 2012, 12, 13 e 14, onde as joias foram retiradas. E lugares diferentes também, porque ele tem Não, que ir pra Asgard. 12, 13, 14 e 1970 e poucos, né? Que Sim. quando eles voltam lá pra pegar o Tesseract. Então ele teve que ir pra esses três momentos, né? Provavelmente ele foi ali pros anos 70, ou ele pode ter viajado pros anos 40 mesmo, né? Onde ele nem foi congelado, onde o outro Capitão América foi congelado, de repente ele chegou lá pra Peggy e disse, seguinte, ó, eu sou outro capitão, né? Tem um que tá congelado e eu vim pra ficar contigo, sei lá, né? Só que a gente não vai alterar essa linha do tempo, não vai contar pra ninguém, imagino que seja uma coisa mais ou menos assim. Ficou né? off. É. Isso dá um filme. Sim, claro Dá um que filme militar ali. Sim. Ele entra na guerra lá, pinta o cabelo de preto, né? Até ele se infiltrando como sendo um outro personagem, assim, né? Claro Ele que o pode... personagem merecia alguma... Sim, eu acho que foi finalização um legal, fim bem né? digno, assim. E na verdade até era um filme óbvio, já era o que se cogitava antes, assim, né? Todas as análises que via se dizia que ele provavelmente ia voltar pros anos 40 lá e tal, Isso, né? pra ver a vida que ele queria com a Peggy Carter e tal, né? E aí envelhecer e tal. porque ele só viu a Peg melizando sem colar, né? Depois. Na verdade sim, né? Quando no Guerra Infinita, eu acho que aparece ela morrendo e tudo, ela conversa No Guerra com ela. Infinita? Se Que eu é um não... Guerra Infinita. Ou no Guerra Civil, é um dos dois. Um dos dois, ele vai no acho leito que é no de Guerra morte, Civil. visita Guerra ela no leito Civil. de morte, né? Isso, exato. Depois ela morre e ele carrega o caixão dela. É um desses dois e... Pra finalizar, então, é o primeiro filme sem cena pós-créditos, né? Na verdade, Na verdade são 13 minutos de cenas pós-final do filme, né? sim. Mas eles vão colocando cenas dos filmes anteriores, assim, Isso, né? eles vão trazendo. inserindo. E daí tem o lance da assinatura, eles botam os principais atores ali assinando e tal, assim. Mas acho que é um fim bem digno, assim, pra essa série, assim. E ele entrega o escudo pro Falcão, né? Tem esse detalhe que ele entrega o escudo pro Falcão. O que acontece nos quadrinhos também, né? Nos quadrinhos, atualmente, o Capitão América é o Falcão. Apesar de que o Buck foi o Capitão América por um tempo também nos quadrinhos. O que fazia um pouquinho mais sentido, porque o Buck também tem um pouco dos poderes do Capitão Sim. América, assim, né? Acho que ele não é tão forte, mas ele tem o braço também, né? Que ajuda Não usa, bastante. ajuda, mas ele não usa nunca, né? Nos filmes não. O que ele fez com aquele braço lá? Nada.
Abriu uma lata de cerveja. Tipo. Guardou o braço numa caixinha. Ele guarda, o Jack ele guardou. Ele tá em Wakanda no primeiro filme, daí ele guarda o braço na caixinha, depois ele tira o braço da caixinha e não usa. Não faz nada. É só pra ter 2 braços, acho que muda a aerodinâmica ali pra ele correr, sei lá. E ele que tem aquele braço lá podia ter usado, né? A manopla lá. Explodiu o braço. Né? Azar. O pessoal não tem um planejamento muito bom. Viu só? A gente já ia escrevendo o roteiro. E que nem diz o pessoal do Omelete lá, que época pra ser nerd, assim, goste ou não goste de todos os filmes da Marvel, sei lá, prefira DC mesmo, como o caso do Hidalgo, assim. Foi esses DC Ever, sempre. DC Ever. Foram 10 anos, assim, acho que bem interessante de se ir no cinema, assim, né, cara? Eu, particularmente, assim, eu vou no cinema ver outras coisas, assim, geralmente até mais barato, às vezes até de graça. Felipe é cult, né? Ele vai de filme... Só que eu acabo guardando meu dinheiro pra ver esse tipo de filme, assim, porque é uma experiência no cinema. Tem que ter uma assim, experiência né? boa no cinema, né? Eu acho um pouco absurdo eles roubarem o espaço de outros filmes, assim, porque se for agora no cinema, eles estão com mais, sei lá, 60% das salas está com Vingadores Endgame. Eu acho que é um pouco exagero, eles podiam de repente ficar mais tempo e tudo, né? Mas eu acho que foram 10 anos que os caras não esperavam que fossem 10 anos, né? Eles começaram a fazer filme ali, eles não tinham linkado uma coisa na outra. Ainda, eles né? tiveram alguns tropeços, assim, né? É que na verdade, assim, eles deram uma liga muito boa no Homem de Ferro primeiro, né, cara? Porque deu muito dinheiro, assim, então a partir dali bom pra caramba, né? Eles podiam arriscar, né? O filme foi muito bom e ele não... Pra época, ele até que não foi um filme tão caro, assim, digamos, né? Apesar de que eles estavam em dificuldade financeira, eles tiveram que vender os principais personagens pra fazer aquele filme, né? Mas eles já logo em seguida já tiveram um tropeço que foi o Incrível Hulk, né? Que já foi um filme que não deu tanta bilheteria. É do mesmo ano, né? O Hulk é um personagem difícil de trabalhar, tanto que eles não fizeram mais filmes solos desde então, né? Eles fizeram junto com o Thor e tudo. Porque é difícil tu criar uma imersão no filme do Hulk, porque daí vai ser um cara verde gritando e batendo em tudo, né? E é um filme que requer mais efeitos especiais o tempo todo no personagem também. No período não se tinha essa tecnologia, né? A tecnologia evoluiu bastante. O primeiro Capitão América não é unanimidade, até entre os fãs, tem gente que não gosta, eu gosto muito. O Thor também tá longe de ser uma unanimidade, né? Porque tem muito Projac, assim, no filme mesmo do Thor, assim, é difícil de gostar de Asgard e também a parte na Terra também é meio estranho. Tem alguns acertos, o Mjolnir é muito bonito, mas é fácil fazer um martelo e tal. Thor é qualquer coisa, menos um deus. Menos um deus do Thor, né? O Hidalgo revoltado com o Thor, né? né? Isso é uma divindade, cara, porra. E então eles tiveram o Homem de... Mas até onde eles tropeçaram não deu certo, né, cara? Porque o Homem de Ferro 3 fez mais de 1 bilhão, né, cara? Eu acho que é o filme onde acho que não avisaram que era ruim. Eles combinaram o pessoal sair do cinema sem contar pra ninguém. É, que eu não sei, cara, tem... A crítica e público nunca vão se acertar, né, cara? Mas tem uns filmes que fazem bilheteria. O Esquadrão Suicida fez mais de 1 bilhão também, né, cara? Velozes e Furiosos continua fazendo bilheteria e o negócio é ruim pra caramba. Esse eu acho que nem o Hidalgo gosta de Esquadrão Suicida. Tu gosta, Hidalgo? Esquadrão Suicida? Não. Também não. E esse fez 1 bilhão, né? Então, esse é insuportável, né? O público põe dinheiro numa tosqueira, assim. O Venom fez mais de 1 bilhão, cara. Tá vendo? Eu não vi até agora, cara. O Venom é muito ruim. E olha só, fez mais de 1 bilhão. Então a Marvel, até onde errou, acertou, assim, né? E por isso que deu tão certo, assim, mas que nem eu falei em outro também, quando a gente vai reassistindo os filmes, eu até reassisti algumas cenas, ou mesmo nesse, que coloca algumas cenas antigas, a gente vai lembrando do que a gente tava fazendo na época, que a gente tava passando a fase da nossa vida quando foi assistir, assim. Eu lembro exatamente, assim, quando é que eu assisti os filmes, quando é que eu fui, aonde que eu assisti, eu lembro bem, então 10 anos da nossa vida... No primeiro filme eu não tinha nem me formado, cara. Né? No primeiro filme eu não tinha nem me formado ainda. Eu tava na faculdade. E é uma, digamos, estagiário. Tem todo aquele sentido de nostalgia, assim mesmo, né? E eu fico bem curioso o que vai vir pro futuro, assim, né? Eu fico me perguntando, a minha filha vai começar a entender, ela tá com 1 ano e 2 meses agora, ela vai começar a entender daqui, sei lá, acho que quando ela tiver uns 8 anos, acho que já começa a entender mais ou menos, né? Então, se ela vai ter 10 anos tá como esse, assim... Não, ainda nem chegou na porquinha. Não chegou na porquinha? Não, ainda tá no Mônica Toy e no Bita. Não... A porquinha tu vai sofrer quando chegar na porquinha. A porquinha com cara de piroca tu vai sofrer. Que isso? Então, pessoal, 1h17 de gravação, né? Lembrando que a gente vai convidar os alunos que quiserem gravar. A gente quer um podcast específico de alunos falando sobre esse filme, né? E o bom é que de repente nem... Não, escutem o nosso pra depois gravar, pra saber como é que funciona, né? Podem discordar da gente... Ou não, né? Mas então, sem mais delongas, acho que a gente pode encerrar. Alguém quer colocar mais alguma coisa aí, não?
O filme do Coringa tá chegando. Esse vai ser bom. Esse vai ser bom. Esse é um DC dos... Apesar de que eu acho que o Rodrigo ainda não viu o Shazam, né? Ainda não viu o Shazam. Eu gostei bastante de Shazam. Mas olha, só viu só, é bem Marvel mesmo, né? Não gostou do Shazam? Não, eu nem quero ver. É o filme mais Marvel do... Apesar de que o Esquadrão Suicida mesmo que a gente tá colocando, eles também tentaram fazer uma coisa meio Guardiões da Galáxia, só que eles se atrapalharam no meio. No roteiro, assim, né? O roteiro. Exato. E... O roteiro é horrível. E eu acho que é muito produtor metendo a mão em filme da DC. Apesar de que no Shazam é meio que um filme de produtor, assim, mas eu acho que eles usaram bem, assim, né? É porque é um personagem que combinava, assim, mas a gente vai gravar um episódio sobre o E o Shazam. Esquadrão Suicida tá sendo rebutado agora, né? Isso. Sim. Não vai ser O sequência. mesmo diretor do Guardiões da Galáxia, Guardiões né? da Galáxia. Verdade que a DC tem que largar esse universo compartilhado e fazer um lance diferente. Que nem um negócio mais dark, mais sombrio, porque não vai Você conseguir. tem que largar o universo compartilhado e fazer Jovens Titãs em desenho de novo. Bom. Então tá, terminando com essa, novamente uma vida longa e próspera para a comunidade escolar, pais, alunos, professores aí. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. A gente tá sempre colocando sobre isso. E nós vamos encerrar por aqui porque a gente tem um roteiro cast para gravar. Quem ainda não ouviu o roteiro cast do professor Hidalgo, que foi nosso aluno, que hoje eu lembrei de fazer jabá para ele, que a gente esquece, né? A gente vai terminar para continuar no roteiro cast, depois nos procurem lá o Quarteto Fantástico da escola aí, né, no roteiro cast. Valeu. Oh, tchau, seus humanos.